Oi, eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. Menina, hoje a gente vai fofocar muito, porque esse capítulo do dia 15 de fevereiro foi um verdadeiro furacão de reviravoltas. Teve de tudo. Então já pega a pipoca e vem comigo, porque a gente precisa comentar cada detalhe desse babado. O capítulo começa com a Clarice tentando forçar a memória para ver se consegue lembrar de mais algum detalhe. Mas ela só lembra do dia do acidente, quando estava atravessando a rua sem olhar e estava angustiada. Gente, tô louca pra ver esse momento do retorno das memórias dela. A cena muda pro Juliano desesperado vendo a Flora caída no chão, e nisso, ele lembra do dia que acabou matando a Valéria. Aí chega a Maristela e pergunta se a Flora morreu, avisando que ele precisa tomar cuidado. Nisso ela vai verificar se a Flora tá viva, e quando vê que a Flora está viva, a Maristela diz: "Dessa vez você teve sorte." Gente, aqui é mãe e filho, tudo igual. Duas ruindade pura. Enquanto isso, a Eugênia tá chorando, dizendo que tá super chateada com o Alfredo. Ele tenta se explicar, dizendo que ia contar para ela sobre o relacionamento dele com a Anitta, mas não contou porque queria proteger ela. Aí a Eugênia rebate, falando que eles tentam pintar a realidade de cor-de-rosa, mas aí vem a vida real e bate com força, machucando ainda mais. E pra fechar, ela solta um: "Quando é que vocês vão entender que eu não sou mais criança?" e sai da sala. Ai gente, tadinha da Eugênia. De volta ao escritório do Juliano, a Flora tá sentada, reclamando que ele podia ter acabado quebrando a cabeça dela. A Maristela diz que não foi nada, mas a Flora rebate, dizendo que ele agrediu ela. O Juliano responde que foi só um aviso e que é pra ela pensar muito bem antes de querer acabar com o relacionamento dele, e logo tira ela do escritório. No corredor, a Flora encontra o Basílio, e o Juliano conta pra ele que a filha dele escorregou e bateu a cabeça. Aí a Flora pede pro Basílio levar ela pro hospital. Quando o Juliano volta pra sala, a Maristela fica preocupada da Flora acabar contando tudo pro Basílio, mas o Juliano diz que depois do que aconteceu hoje, ela não vai mais abrir o bico. Enquanto isso, a Flora pede outro favor pro Basílio, para ele chamar a Zélia, mas sem contar nada pro Juliano. Menina, tô passada com tudo isso. E vocês? Também ficaram chocados? A cena muda pra Eugênia chegando em casa com o Alfredo logo atrás. A Teresa já questiona o que aconteceu, e o Alfredo conta que a Eugênia descobriu tudo sobre ele e a Anitta. Aí a Eugênia fica possessa quando descobre que foi a última a saber. Quando o Alfredo fica sozinho com a Teresa, ele conta que foi tudo porque o Nelson espalhou pros filhos e o Guto acabou contando pra Eugênia. Querendo ou não, quem causou toda essa confusão foi o Guto também, né? Ele podia ter falado direto com o Alfredo e dado um ultimato, tipo: "Se você não contar, eu conto." Vocês não acham? Enquanto isso, na pensão, tá rolando uma conversa sobre a recusa do patrocinador na novela do Sérgio. O Beto afirma que vai continuar tentando e que vai achar outro patrocinador. No hospital, a Zélia chega e a Flora conta tudo que o Juliano fez. Mas lá atrás, o Basílio escuta tudinho, inclusive quando a Flora chama a Zélia de tia Branca. Aí ele entra na sala e diz: "Branca?" A Zélia fica em choque e nega que tenha esse nome. O Basílio questiona porque a suposta filha bastarda do Juliano foi chamar a Zélia sem o Juliano saber. A Flora responde que a Zélia foi a única da família dos Alencar que acolheu ela. Mas o Basílio diz que essa história tá estranha. A Zélia então manda ele embora e fala que a menina tá muito confusa. Menina, quando eu achei que o babado não podia ficar mais tenso, chega o Basílio pra causar mais reboliço. Eu amei. Quando elas ficam sozinhas, a Flora conta que viu a Zélia e o Juliano se beijando e que ameaçou o Juliano, dizendo que ia contar tudo pra Clarice. A Zélia diz que tentou avisar que eles eram perigosos. E ainda diz que depois que a Flora receber alta, ela vai embora da cidade. Mas a Flora rebate perguntando: "E eu? Vou sair com uma mão na frente e outra atrás?" Gente, essa Flora não para. Na casa da Anitta, ela tá conversando com o Guto,
explicando toda a história dela com o Alfredo e como foi doloroso resistir. O Guto responde que quer ver ela feliz e que vai defender ela quando alguém vier falar mal. Aí a Anitta começa a contar sobre o Érico ser um invertido e pede pra ele não contar nada pro Carlito. O Guto promete, mas acha que o Érico precisa contar logo a verdade. Menina, que babado! No boliche, o Carlito tá questionando o Érico sobre o trabalho dele, e o Érico dá umas respostas bem rasas. No fundo, a Eugênia chega para conversar com o Topete e conta que descobriu que o pai dela tá tendo um caso com a Anitta. O Topete pergunta como pode ajudar e ela solta que quer um beijão daqueles, para esquecer de toda essa traição familiar. Ai gente, esses dois juntos são uma comédia. Torço muito para eles. E vocês? Na casa dos Alencar, a Maristela recebe informações sobre a Flora e conta pro Juliano que ela vai passar a noite no hospital. Aí a Maristela repreende ele, dizendo que ele poderia ter matado a Flora, assim como fez com a Valéria. E ainda solta que amanhã eles vão ter que ceder às chantagens dela. Nisso, a Bia chega perguntando da Flora, e a Maristela diz que ela sofreu um acidente. E finaliza prometendo que amanhã a Flora vai estar fora da vida deles. Gente, o que será que a Maristela vai tramar agora? No hospital, o Basílio entra no quarto da Flora, revira as coisas dela e descobre um documento com o nome verdadeiro dela. E aí ele lembra que ela tem o mesmo sobrenome do rapaz da foto que ele encontrou na mesa da Zélia. Nisso, ele decide viajar para a cidade onde o rapaz da foto tinha anotado o endereço. Menina, tô passada. O Basílio é muito esperto. Enquanto em Mania de Você temos a Luma dando uma de Sherlock Holmes, em Garota do Momento temos o Basílio. Amo. No outro dia, na casa do Raimundo, ele tá tomando café com os filhos e o Ulisses. E eles estão conversando sobre o lançamento do disco da Lígia. Todo mundo, menos o Ulisses, se recusa a ir. O Raimundo ainda solta que só iria se fosse para trazer a Celeste de volta. Nisso, eles mudam de assunto, e o Beto conta que não conseguiu o patrocínio com o Onofre. Mas aí, o Beto tem a ideia de fazer o Onofre enxergar a Beatriz no papel da protagonista da novela. Gente, que dó da Lígia! Não acredito que eles não vão no lançamento. Aí a cena muda pro Beto encontrando o Onofre na rua, e ele aproveita para convidar o Onofre para ir num dos ensaios da Beatriz, para ele ver que ela manda bem como protagonista da novela. E o Onofre acaba aceitando. Enquanto isso, no Gente Fina, a Ruth tá dando maior apoio para a ideia do Beto e diz que vai ajudar a Beatriz nesse ensaio. Enquanto isso, no hospital, a Maristela chega para falar com a Flora e entrega os 180 mil que a Flora pediu, junto com uma passagem para Madrid. Ela manda a Flora ir embora e sem olhar para trás. A Flora aceita e fala que pode contar como certo o sumiço dela. Mas aí, a Maristela diz que antes de ir, a Flora precisa escrever uma carta bem amorosa para Arlete. Menina, tô passada. Essa Maristela sabe se livrar das pessoas, hein? No escritório do Juliano, a Zélia tá criticando ele por ter empurrado a Flora, dizendo que a menina podia ter morrido. Aí o Juliano rebate, dizendo que a Flora foi lá para ameaçar ele sobre o beijo deles, e que ele tá de saco cheio de ser ameaçado. Depois ele pergunta sobre a Clarice, se a Zélia conseguiu falar com ela. Aí a Zélia diz que teve uma ideia melhor e fala para ele colocar a casa no nome da Clarice. E ainda completa, dizendo que como a Clarice é a esposa dele, ela não vai poder colocar o nome de outra pessoa sem a autorização dele. Gente, que absurdo a mulher não poder fazer o que ela quer e precisar da autorização do marido. Tô indignada. E vocês? De volta ao boliche, o Guto chega para falar com o Vinícius e pede desculpas sobre o comentário que fez outro dia. O Vinícius aceita as desculpas. E aí, o Guto convida o Vinícius para ir na casa dele para xeretar na mala do Érico. Enquanto isso, na boate, a Lígia tá super nervosa com o lançamento do disco, que já vai acontecer. Depois, a Celeste sobe no palco e apresenta a Lígia. Quando a Lígia começa a cantar, o Raimundo e o Ronaldo chegam na boate, e ela vê os dois e fica emocionada. Ai, que lindo! A Lígia vendo a família dela quase toda reunida, só faltando o Beto. Acho que ele vai ser o último com quem ela vai se reconciliar.
Logo após o show, a Celeste chama o Edu pro camarim, e o Raimundo vê os dois indo. O Ronaldo vai atrás porque já sabe que vai dar confusão. Enquanto isso, no camarim, o Edu entrega um anel de compromisso pra Celeste, e quando eles se beijam, o Raimundo pega os dois no pulo. Ele diz que foi muito trouxa de achar que a Lígia ia controlar eles e já faz um ultimato. A Celeste vai voltar com ele agora. Menina, que babado. A cena muda pro Vinícius e o Guto no quarto deles, fuçando na mala do Érico. Quando eles abrem, encontram vestidos da Verônica Queen e começam a cantar. Depois eles se olham estranho, e o Vinícius acaba se declarando pro Guto e dá um beijo na bochecha do Guto. Menina, eu tô chocada. O que vocês acham? Será que o Guto e o Vinícius vão ficar juntos? Enquanto isso, no Gente Fina, o Onofre tá vendo o ensaio da Beatriz. Quando acaba, o Beto pergunta o que ele achou e se ele mudou de ideia. E a cena congela. Menina, o que foi esse capítulo, hein? Eu tô passada. Agora me conta aqui nos comentários. O que vocês acharam de todo esse babado? Eu quero saber a opinião de vocês. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra gente continuar acompanhando tudo juntinhos. Um beijão da Chica e até o próximo resumão.